Nós temos um compromisso com aqueles que participam da sala 57. Eu peço que você esteja orando enquanto eu estiver pregando, tá ok? A sala 57 é um espaço que a nossa igreja tem para nos unirmos em oração. A igreja que não ora, não é que ela vai ficar pior, ela já está na pior. Vamos orar. O princípio de estabelecimento do reino de Deus, o crescimento da obra de Deus, deve ter como prioridade a oração. Então nós temos nesta igreja o ministério da sala 57. Você, das 5 da manhã até as 7 da manhã, desperta em qualquer momento. E gaste tempo orando a Deus, intercedendo. Este mês nós estamos intercedendo pelos doentes, pelos enfermos da nossa igreja. Quem desejar fazer parte, me passe o seu telefone, o seu e-mail, e nós mandamos mensagens para vocês. Nós temos uma rede de oração, que eu creio que já temos motivos a agradecer a Deus pelas respostas. O segundo sábado do mês, nós nos reunimos no CBC. E lá nós oramos, lemos a Bíblia, para que a oração seja parte fundamental e essencial do nosso cristianismo, de nossa vida de comunhão com Deus, tá ok? Nunca deixem de orar, por favor. Então, eu peço para os que participam da sala 57, que estejam enquanto o pastor está orando, pregando, esteja você orando, clamando para que Deus me use neste momento. Eu nasci, como se diz aquela frase, na igreja. Quantos aqui nasceram na igreja? Vocês entendem o que eu estou dizendo? Quantos nasceram na igreja? Levante a mão. Eu nasci na igreja. Quantos aqui são parte da terceira geração de adventistas de sua família? Quantos são? Terceira geração. Quantos são parte da quarta geração de adventistas? Quarta geração. Ju, quarta geração, Ju, parabéns. Alguém mais, quarta geração? Parabéns. Quem é parte da quinta geração? E vamos parar por aí, né? Senão a gente vai chegar em outros e outros séculos. Parabéns, Deus seja louvado. Eu sou parte também da quinta geração de adventistas. E eu nasci na igreja. Tenho saudade da minha igreja de infância, de pequenino, das minhas professoras, dos meus pastores. Não lembro de todos, mas a partir de um momento da minha idade de juvenil, eu comecei a ter referências em pastores. Pastor Manuel Marques, já ouviram falar? Pastor Marques, pastor de Deus, homem de oração. Pastor, nossa, agora me fugiu o nome. Um outro pastor, querido lá do Espírito Santo. Não é o pastor Brenha, é um nome parecido. Falha, lapso de memória. Fala? A idade. Outros pastores que eu tive. Eu vou lembrar o nome desse pastor, porque esse pastor me ensinou a orar dentro de um galinheiro. Nós tínhamos um galinheiro dentro de casa, lá fora, no quintal de casa. Lá no quintal de casa. Muitas galinhas. E aí nós tínhamos um problema financeiro naquela época. Meu pai trabalhava muito e não tinha retorno do seu trabalho, minha mãe também. E passamos por um problema financeiro muito grave. Então esse pastor, o nome está aqui na ponta da língua, mas vai sair. Vocês devem conhecer. Eu vou lembrar durante a história. Foi nos visitar. Chegando lá, disse o seguinte: Áurea, seus filhos, eles podem ajudar vocês a saírem desse problema financeiro. Eles podem orar e dedicar o galinheiro, as galinhas e os ovos em fundo de inversão para a igreja. E aí, dando a parte de fundo de inversão para a igreja, o que sobrar, eles podem vender. E aí podem, com o dinheiro, melhorar um pouco a situação financeira de vocês. Aí ele disse o seguinte: Sandro, você vai pegar as galinhas, vai reunir com as galinhas lá no galinheiro, vai orar com as galinhas, ajoelhe-se no galinheiro. Eu era criança. E eu fiz isso. Fui lá, juntei as galinhas. É claro que elas não ficaram ali. Pegava como criança, colocava uma perto da outra e comecei a orar. Senhor, abençoe essas galinhas, Senhor Deus, para que elas produzam ovos, para que eu dê de oferta a parte que
pertence à igreja, e depois sobre ovos para que eu possa vender. Irmãos, aqueles que frequentaram a igreja do Ibis no meu tempo, quando eu era criança, os mais antigos, se lembram que não dava para controlar o tanto de ovo que as galinhas colocavam. Irmãos. O primeiro milagre que eu vi na minha vida, como noção, consciência de que a minha oração foi atendida. As galinhas não paravam de colocar ovos. Eu comecei a vender os ovos no bairro, para os membros da igreja. Nós podemos comprar mesa, nós não tínhamos mesa em casa, nessa fase. Uma mesa velha, já caída, os pés balançando. Nós não tínhamos cadeira nesse tempo. A gente sentava uns pedaços de cadeira. E quando nós compramos a nossa primeira mesa, as nossas primeiras cadeiras, nessa fase, irmãos, nós comíamos em pratos de latinhas de goiabada. Já ouviram? Lembram-se daquelas latinhas de goiabada? Os nossos pratos eram aqueles. Porque crianças quebravam os pratos. E minha mãe e meu pai não tinham naquele tempo, naquela fase, condição de comprar os pratos. Aí nós comíamos então em latinhas de goiabada. Esse pastor, irmãos, me disse o seguinte: dedique a Deus o galinheiro. Deus vai abençoar as suas galinhas. E aí quando eu pude comprar ali com a mamãe a primeira mesa, nossa, eu nunca me esqueço dessa mesa. Um tampo assim branco, ela abria, fechava. Nossa, as cadeiras eram de almofadas, lindas. Eu comecei a perceber, irmãos, que igreja é isso. Vitórias. Pastor visitando membro, conversando com a família, encontrando soluções através da oração. Já com a idade, eu me lembro, mais ou menos 9 para 10 anos de idade que aconteceu isso, eu comecei a ter noção do que é igreja, do que é pastor em minha casa, me visitando, orando comigo, com a minha família. Martinho Lutero, lá naquele tempo da Reforma, com um pouco de desabafo, com um pouco de tristeza no coração, declarou a quem estava ouvindo, e foi anotado, isso está na história do reformador Martinho Lutero, ele disse assim: as crianças da Alemanha só conseguem entender o que é igreja e sua função a partir dos 7 anos de idade. A história diz que ele falou um pouco bravo, um pouco como que desabafando a incoerência de que as crianças, no seu tempo da reforma, só entendiam e conheciam o que era igreja a partir dos 7 anos de idade. Martinho Lutero estava indignado, porque ele queria e gostaria que as crianças tivessem o senso do que é uma igreja e a função de uma igreja antes dos 7 anos de idade. As pesquisas de hoje no mundo religioso, irmãos, dizem o seguinte: que a referência do que é igreja, a referência de qual a função da igreja na mente dos jovens começa a ser clara a partir de que idade? Vocês têm uma ideia, irmãos? Hoje, no século XXI. A noção do que é uma igreja, a noção da função da igreja. Vocês têm ideia, irmãos, hoje? Os estudiosos que gastam tempo pesquisando tudo a respeito de movimento de igreja, crescimento de igreja, dizem que hoje, no século XXI, a referência do que é igreja e qual a função da igreja no mundo cristão é a partir dos 14 a 16 anos de idade. E dura que é nessa fase que eles saem da igreja. É quando começam a perceber hoje, no século XXI, o que é igreja e qual a função da igreja, que começam a sair da igreja. Dá para entender? Dá para compreender a fase que nós estamos vivendo nesse mundo pós-moderno? Há um conceito hoje no mundo que diz o seguinte: nós gostamos de Jesus, mas nós não gostamos da igreja. Já ouviram esse conceito? Talvez não desta frase, mas é esse o conceito que muitos estão escrevendo e produzindo livros. Aqui está. Eles gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Igrejas emergentes, gerações sem igreja.
E aí o mundo cristão está preocupado com isso, porque está crescendo a quantidade de pessoas que não estão tendo identidade com igreja. Amam Jesus, mas não querem saber de igreja. Os Estados Unidos. Eu quero ler aqui para que vocês tenham os dados conforme são declarados. Os Estados Unidos, hoje, têm uma população que pode ser considerada a 11ª maior população de pessoas sem igrejas. Se juntassem todas as pessoas hoje sem igrejas, que não têm vínculo nenhum com nenhuma igreja, seria a 11ª população maior do mundo. A quantidade de pessoas nos Estados Unidos que não frequentam uma igreja, que não fazem parte do compromisso de viver uma igreja. Se juntássemos todos hoje, seríamos só nos Estados Unidos o 11º país em quantidade populacional. O 11º maior país em quantidade populacional de pessoas sem igrejas. Há mais estatísticas, irmãos, para que vocês compreendam o que eu quero dizer hoje para vocês. Nós temos que aprender o mais rápido possível o que é a igreja e qual é a função da igreja. Nós temos que colocar no coração dos nossos filhos logo cedo, irmãos, o que é a igreja e qual é a função da igreja, desesperadamente, porque as influências do mundo estão desconstruindo o valor da igreja, desconstruindo o valor das estruturas da igreja. Existem pessoas que dizem que não precisamos de estruturas na igreja. Há um plano de Deus, irmãos, bíblico e no espírito de profecia para se formar a igreja que temos hoje. Urgentemente nós temos que colocar na mente dos nossos filhos a noção do que é a igreja e qual é a função da igreja. E quem sabe podemos acrescentar mais, qual é o modelo de igreja que Deus espera para nós. Precisamos. Olha, mais dados que envolvem os Estados Unidos, o país que estamos vivendo. Se nós uníssemos a população dos Estados Unidos sem igreja, que não tem compromisso com a igreja, mais a população da Europa, seria esses dois, os Estados Unidos e a Europa juntos, a 8ª nação mais populosa do mundo. Tanta gente sem igreja, nos Estados Unidos e na Europa. Os Estados Unidos, antes, uma nação com uma cosmovisão judeu-cristã, está se tornando uma nação pós-cristã, sem vínculos com a igreja. Hoje a população americana sem igreja, irmãos, sem vínculo com nenhuma igreja, é o maior campo missionário de fala inglesa de todo o mundo, irmãos. Quem fala inglês tem muito que fazer em relação ao cumprimento da missão. O maior campo missionário, irmãos, do mundo hoje se chama Estados Unidos da América de fala inglesa, irmãos. Gerações estão surgindo ao nosso redor sem nenhuma noção do que é a igreja e qual é a função da igreja. E nós e os nossos filhos, como estamos? Já definimos em nossa mente o que é a igreja? Os nossos filhos já perceberam, já sabem o que é a igreja? Os nossos filhos e nós, até mesmo nós, pastores, até hoje, alguns pastoreiam a igreja, mas não têm noção do que é a igreja. Qual é a função da igreja? Qual o modelo de igreja? Eu não quero aqui entrar em detalhes no que é, na função. Eu quero que vocês pensem comigo na urgente necessidade de colocar na vida dos nossos filhos e na nossa vida as referências de que pertencemos a um povo, pertencemos a um movimento, pertencemos a um grande grupo de pessoas que recebem ou que esperam receber o noivo, porque somos a noiva de Cristo Jesus. É hora de nos despertarmos e termos as marcas bem claras em nossa mente do que é a igreja, qual é a função da igreja e o modelo da igreja. Eu não vou usar aqui definições e temas a respeito do que é, qual a função. Eu vou usar textos bíblicos.
Vocês sabiam que na Bíblia há uma igreja modelo que Deus nos deixou, chamada, eu não conhecia. Lendo sobre esse tema, eu tirei de um livro chamado Igreja S.A. O autor foi muito ao ponto. E eu concordei com esse autor. A ponto de querer fazer parte desta igreja. Esse autor diz o seguinte, biblicamente, há uma igreja modelo, há uma igreja referência de como deve funcionar. Vocês já ouviram falar na igreja uns aos outros? Já ouviram falar nessa igreja? Não? Igreja uns aos outros. É difícil de pronunciar, né? Vamos tentar falar junto? Igreja uns aos outros. Já ouviram falar dessa igreja? Esse autor diz que a igreja modelo, a igreja bíblica que Deus nos deixou, é a igreja uns aos outros. O que é então, pastor, a igreja uns aos outros? Ela começa, a igreja uns aos outros, tendo uma referência do texto de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 28. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12. Se nós compreendermos, através do modelo bíblico de igreja, como funciona essa igreja, facilmente, irmãos, essas referências, essas marcas, a identificação do que é a igreja, qual é a função da igreja, vai ficar na nossa mente, na mente dos nossos filhos. Abram a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 em diante. Eu quero ler com vocês. 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o ouvido deixa de ser do corpo, ele é parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parentam menos dignos no corpo, estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Há partes do nosso corpo, irmãos, que não tem às vezes... para que serve? O que serve o dedinho do pé? Serve para quê? Para que serve esses pelinhos aqui na orelha? Nossa, tem que ficar tirando. Para que serve? Todos têm a sua função no corpo de Cristo Jesus. Vamos voltar ao texto. Mas os membros, versículo 24, nobres não necessitam disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres?
E aí vai, irmãos. Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. A definição do que é uma igreja não é uns com os outros, uns aos outros, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 até o versículo 31. Atos 2, 42 até o versículo 47. Atos 2, abram a Bíblia, por favor, leiam. Atos 2. Vocês conhecem esse texto, mas é a referência da igreja uns aos outros. Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando com simpatia, e todo o povo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a igreja, irmãos, uns aos outros. Mas, pastor, em nenhum momento o senhor falou aí, ou apareceu no texto, a palavra uns aos outros. Abram a Bíblia de vocês em João capítulo 13. Vamos usar a Bíblia. João capítulo 13. São João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis o quê? Uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Há uma igreja bíblica, irmãos, e eu creio, chamada igreja uns aos outros. A Bíblia fala, amai-vos uns aos outros. Essa é a igreja de Deus. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Abram a Bíblia e anotem esses textos, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 10. Diz a Bíblia, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amem e honrem uns aos outros. A mais, irmãos, eu tenho 36 textos anotados em que a Bíblia fala para o povo de Deus, uns aos outros. Leiam comigo o versículo 16 do capítulo agora 12 de Romanos, versículo 16. Diz o seguinte, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A igreja de Deus, irmãos, a igreja uns aos outros, uns com outros, não dá espaço ao orgulho, à soberba, à condescendência, vive a humildade do relacionamento, unidos uns aos outros, em amor uns aos outros. Tem mais, irmãos. Abram a Bíblia de vocês em Romanos 16, 16. Romanos 16, 16 diz, saudai-vos uns aos outros. Pastor, mas termina de ler o texto, aí fala sobre ósculo santo, não precisa mais. A igreja agora, depois dos apóstolos, não precisa mais ficar beijando outros. Se quiser beijar também, beija, não tem problema nenhum, mas que seja com decoro e com respeito, ok? Para que não haja confusão.
Mas a Bíblia fala, saudai-vos uns aos outros. Tem mais, irmãos, eu quero que vocês conheçam a igreja que deve ser a referência dos nossos filhos, deve ser a referência para a nossa família. Nós não podemos querer ter uma igreja para a minha família, para o meu filho, para... Não! Nós temos que ter uma igreja uns para os outros, uns aos outros. Quando eu começo, irmãos, a ter uma igreja que eu quero, que eu idealizo, e deixo uns com os outros, eu não sou um pastor que serve à vontade de Deus e que não entendi ainda o que significa uma igreja. Igreja não é para atender os meus filhos, não é para atender a minha esposa, as minhas necessidades. Igreja é para atender uns aos outros. Tem mais textos. Vamos sair daqui hoje, irmãos, fazendo parte da igreja uns aos outros. Mas, pastor, não vamos ser mais adventistas? Claro que vamos ser. Porque a igreja adventista, irmão, foi chamada para pregar e viver o amor uns aos outros. É o que precisamos hoje, acordar, relembrar do que é a igreja, qual é a função da igreja. Abram a Bíblia de vocês em Gálatas 5:13. Gálatas capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Nós temos que servir uns aos outros, trabalhar uns com os outros, viver uns para outros, sermos uns com os outros. Aonde está essa igreja, querida? Igreja não está no mundo lá fora. O mundo lá fora tem criado, inventado teorias para tentar juntar povos, nações, jovens, perfil. Não é essa a igreja que Deus estabeleceu como sendo a igreja que Ele realizaria o cumprimento de sua missão. A igreja que Deus escolheu é a igreja que entende que devemos viver uns com outros, em amor, em respeito, em cortesia, em relacionamento, em serviço. É essa igreja que Deus sonha, queridos irmãos. Qualquer projeto, qualquer plano que seja feito, se não for uns com outros, não tem valor diante da presença de Deus, irmãos. Não tem valor. Se não for uns para com os outros, um entre outros, não tem. Isso se chama igreja de relacionamentos. Este é o plano de Deus para uma igreja fiel, para uma igreja que cumpre a sua missão. Há textos diversos na Bíblia que falam: irmãos, queridos, sejam amáveis uns aos outros, sejam corteses uns aos outros, sejam servos uns com os outros, cumprimentem, saudai uns aos outros. É isso que a igreja quer, é isso que Deus quer para a sua igreja. Eu quero avançar com vocês, irmãos, contando uma pequena história. Numa cidade aqui dos Estados Unidos, havia uma igreja muito boa, uma igreja cheia, próspera, mantinha os seus membros, tinham todos os departamentos funcionando, uma igreja que era gostosa de frequentar, mas uma igreja que não crescia, não avançava, sempre os mesmos membros, sempre a mesma quantidade, batizavam os filhos daquela igreja, e assim era. De repente, ao lado desta igreja, irmãos, foi construída uma boate, uma danceteria, bem próximo a esta igreja. E agora começou a despertar reações dentro da igreja. Imagine uma boate, uma danceteria ao lado da nossa igreja. Não vai dar certo, não pode ser assim. Nós vamos ter que buscar a prefeitura e organizarmos e tirarmos aquela boate dali, urgentemente. Não vamos nem permitir que seja construída, vamos lá. A igreja se mobilizou e foi tentar impedir a construção dessa boate, dessa danceteria. Por razões óbvias, por razões claras, iria infernizar o culto, que era à noite. Mas haviam outros dias e outros horários que a boate iria funcionar, que a igreja não funcionava. Mas havia um dia que não dava. Até que por fim levantou-se alguém na reunião da igreja, na comissão da igreja, e falou: amigos, por que não colocamos somente um muro bem alto para impedir o som e o trânsito das pessoas de invadir o nosso terreno e para o som não chegar aqui? Não vamos
brigar com eles, não vamos importuná-los. Vamos construir um muro, já ajuda. É verdade, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Antes dele construir a boate, vamos já construir o muro. Até que outro levantou a mão e disse o seguinte, olha, não vamos construir muros. Ao invés de construirmos um muro, vamos relocar a recepção da igreja que é para lá, vamos virar a recepção da igreja para a frente da boate. Que loucura! Que absurdo! Há algum apoio? Não há apoio. Recolocar a recepção da igreja para a frente da boate, isso é loucura! Até que por fim, irmãos, um outro levanta e fala, quem sabe seja uma boa ideia. Vamos pensar, vamos dar uma semana, vamos pensar e voltarmos a nos reunir. Voltaram uma semana depois, não tinha consenso, e a boate construindo, levantando. Sem consenso, irmãos, passou-se meses e a boate foi construída. E começaram os jovens a frequentar a boate. E era som, era música, era bebedeira, era aquele barulho, não tinha muro, e nem a outra ideia de virar a recepção para a frente da boate se resolveu. Até que, por causa de tantos problemas, essa é uma história verdadeira, alguns chegaram à conclusão, com muita disputa, por que nós devemos colocar a recepção da igreja direcionada para a frente da boate? Aí um falou, porque pode ser a nossa chance de receber aqueles que estão no mundo para que entrem em nossa igreja. Simplesmente por isso. Mas aonde? Eles estão bêbados, eles estão querendo lá outra coisa da vida, não querem saber de religião, de igreja, de pregação, de pastor, de oração. Todo mundo lá tem outros objetivos na vida. Vamos tentar, vamos experimentar. E assim fizeram. Viraram. Colocaram lá a recepção, de frente para a boate. Não levantaram o muro. Até que de repente uma outra senhora falou o seguinte, porque além de mudar a direção da recepção da igreja, nós não vamos colocar ali, coloquemos ali café. Porque quando o jovem bebe, ele fica com ressaca. E o que cura a ressaca do jovem é café. Então quando eles saem de lá da boate bêbados, a gente oferece o quê? Cafezinho. Aí um jovem disse o seguinte, olha, eu tenho outra ideia. Além do café, aqui na recepção, vamos ficar nós disponíveis para conduzir e dirigir essas pessoas para a sua casa. Porque se saírem bêbadas, alcoolizadas, talvez não consigam dirigir. Quem topa? Alguns levantaram, vamos sim. Olha, além de propor motorista para levar o bêbado para casa, cafezinho para curar o porre daqueles, por que a gente não coloca aqui um espaço, sala de oração? Aí colocaram ali um espaço de sala de oração. Irmãos, a história diz o seguinte, irmãos, com essa atitude, uns com os outros, uns aos outros, uns para os outros, irmãos, essa igreja, em 4 anos, dobrou o número de pessoas batizadas. Não foram todos da boate, não, mas foram 14 pessoas da boate, irmãos. Porque essa igreja compreendeu, irmãos, que a igreja não é para mim, não é para a minha família, é uns para com os outros, uns aos outros. Eu sonho com essa igreja, irmãos. Ah, pastor, o senhor falou aqui quando chegou, que queria fazer a igreja Comé de São Francisco. A igreja Comé de São Francisco é a igreja uns para com os outros, uns aos outros. Mas antes, irmãos, de começarmos qualquer projeto, o pastor dessa igreja, irmãos, deseja que se cumpra a vontade de Deus, que é estarmos unidos uns aos outros, amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, tratar cordialmente uns aos outros, saudar-vos uns aos outros, sempre uns aos outros. Não pode ter ninguém nesta igreja, irmãos, que se sinta sozinho. Não pode. Não pode ter ninguém nessa igreja que vai para casa e diz assim, ah, foi isso o culto? Ah, chega, né? No próximo sábado nem vou voltar mais. Porque não está, irmãos, baseado o sucesso de uma igreja em tudo que oferecemos,
em programas, e estar baseado, irmãos, no uns aos outros. Este é o desejo de Deus para a sua igreja aqui na terra. O que você tem feito para promover a unidade de uns aos outros, irmãos? Criado o seu próprio grupo? Criado a sua própria forma de viver dentro da igreja? Não! Uns aos outros é o plano de Deus. Porque quando essa igreja viver o plano de uns aos outros, de uma igreja que desenvolve o relacionamento, a amizade, irmãos, nós teremos a união, a unidade. E aí o poder do Espírito Santo será derramado sobre nós. E nós vamos estar, irmãos, sendo batizados com o poder do Espírito Santo. E essa multidão de 100 igrejas que tem aí fora, irmãos, eles vão procurar a cada um de nós. Zacarias capítulo 8 diz o seguinte, que chegará o tempo em que muitos vão sair buscando e tocar nas orlas, na roupa dos judeus. Ei, aonde vocês vão? Nos leve. Os judeus iriam olhar assim, havia esse tempo de cumprimento profético. Os judeus iriam ficar assustados, espantados. Mas por que esse povo está vindo atrás da gente? Eu vou dar o texto para vocês, irmãos. Leiam em casa, Zacarias 8, 23. E os judeus iam olhar para trás, por que esse povo está vindo atrás de nós? Aí diz o final do texto, porque vocês têm Deus, e nós queremos vocês. Porque vocês seguem a Deus, porque vocês servem uns aos outros, e nós queremos ir com vocês. Há uma multidão lá fora, irmãos, esperando, sabe o quê? Uma igreja que viva relacionamentos verdadeiros, sinceros, sem julgamento, sem juízo, sem competição, que tenha um ambiente de amor fraternal. E muitos virão, irmãos. Os nossos filhos não sairão, irmãos, ficarão. Porque eles verão que nós somos uma igreja uns aos outros, uns para com os outros. Eu queria que você entendesse agora por que eu estou falando disto. Um dos métodos que nós usamos no Brasil para unir a igreja uns aos outros é o método dos pequenos grupos. No Brasil há essa frase, pequenos grupos, grandes bênçãos. Nós vamos começar aqui nessa igreja a multiplicação dos pequenos grupos. Ah, pastor, já tentaram, pastor. Já fizeram, pastor. E aí? Não vai dar certo? Não dá, pastor, porque ninguém vai na casa de uns dos outros aqui, pastor. Aqui ninguém frequenta a casa uns dos outros, pastor. E aí? Não vamos avançar? Ah, pastor, isso aí começa, mas depois não vai. A igreja uns dos outros, irmãos, avança. A igreja que serve um ao outro avança. Nós vamos começar aqui nessa igreja, irmãos, a multiplicação dos grupos familiares. Os nossos lares serão uma bênção para nós e para o povo lá fora. Não dá para basear a nossa fé, a nossa religiosidade, a nossa doutrina em um sábado somente. Não dá, irmãos. Esqueça isso. É desnutrição total, plena. Você vai ficar raquítico, anêmico espiritualmente. Vai para o hospital, vai para a UTI. Nós temos que nos alimentar mais. E um dos alimentos espirituais que Deus colocou para o homem se alimentar, além do estudo da palavra, além da oração, era o relacionamento uns com outros. Ninguém vive sozinho, ninguém vive solitário. Quem tenta viver assim vai ter doenças emocionais com o passar dos dias, com o passar dos tempos. Não funciona vivermos sozinhos e solitários. Nós temos que ser uma igreja uns para com outros. Eu queria que o Naum passasse agora o vídeo, só para resumir aqui. Nós estamos celebrando no Brasil 45 anos da Semana Santa. Quem já participou de Semana Santa aqui? Levante a mão. Ai, que gostoso, irmãos, é Semana Santa. Que alegria. Ano retrasado, no meu distrito tivemos 114 pequenos grupos, irmãos. E a semana de oração foi nos lares, aconteceu em casa. Ah, pastor, isso é no Brasil. Aqui não tem brasileiro, aqui não tem filho de Deus, aqui não tem servo de Deus. Ah, pastor, mas no Brasil, o povo não trabalha como todo mundo trabalha aqui. Não.
Não! Depende dos interesses e prioridades, de estarmos uns aos outros, uns com outros, para cumprirmos a missão, irmãos. Quando a igreja cumprir a missão, irmãos, os nossos filhos vão entender o que é a igreja e qual é a função da igreja. Quando os nossos filhos perceberem que há uma igreja trabalhando uns para com os outros, uns com os outros, vão perceber, esta é a minha igreja. Não vão procurar outras igrejas. Não vão sair por aí igual borboletas procurando. Não, envolvimento, participação em minha igreja fortalece a permanência dos nossos filhos uns com os outros. Nós vamos ter então material, irmãos, diverso para entregar para vocês. O material está chegando amanhã. Eu quero dividir a igreja em pequenos grupos. Eu quero ir para a casa de vocês. Eu estou insistindo, estou batendo na porta de lá em lá. Obrigado, Michele, pela porta aberta da sua casa essa semana. E outros mais que visitei. Eu tenho visitado, irmãos, eu não trouxe aqui 111 pessoas que estiveram no Festival Brasileiro. E aí, pastor, o que aconteceu? O mesmo que aconteceu os outros anos, irmãos. O mesmo. Ninguém quer saber falar de igreja. Ninguém quer saber falar desta igreja. Ninguém quer saber falar deste povo. Eu ouvi todos, para a honra e glória de Deus, irmãos. E o duro, irmãos, é ouvir dos de fora o que eles pensam de nós, irmãos. É duro isso. Eu falo chorando, irmãos. Eu não quero viver uma igreja que não seja uns com os outros, irmãos. Eu quero viver uma igreja que vamos juntos. Eu, vocês e nossos filhos. Porque somos uma igreja de um para com o outro. Um servindo o outro, um respeitando o outro, um tratando cordialmente o outro, um amparando o outro, um ouvindo o outro. Quem quiser os textos, eu tenho aqui 36 textos para mostrar para vocês. São todos os aspectos que saciam a vida humana, que a Bíblia diz, uns aos outros. Tem gente precisando ser somente ouvida. Uns aos outros nós podemos ouvir, mas sozinho eu não posso ouvir. Ninguém pode falar. Tem pessoas precisando de ajuda para os filhos, problemas em casa, uns aos outros ajudando. Pessoas precisando de trabalho, de emprego, uns aos outros ajudando. É assim. Querida família, bem-vinda a essa igreja. Eu quero que vocês vejam essa igreja sendo uma igreja uns com os outros. Na representação de que nós podemos viver unidos em Cristo Jesus e avançarmos para os céus. Nós vamos juntos para os céus. Não é uma família do pastor que é mais santo que vai para o céu, não. Não é. Eu tenho que ir com vocês, irmãos, uns com os outros. Vamos ouvir o que tem aqui no DVD. São celebrações do que vamos fazer aqui, que está acontecendo no Brasil. Não tenho orgulho, irmãos, eu tenho recebido diversos convites para ir para o Brasil e participar da Semana do Calvário. Falei, não, eu vou participar na minha igreja. Eu vou fazer na minha igreja. Aí o primeiro obstáculo, pastor, não podemos usar aqui. E daí? Se não tiver aqui, a gente vai ficar aonde? Tem pessoas que se reúnem debaixo de árvores. Por que não? Ah, mas não vai dar, pastor, a semana os metodistas usam. Eu vou usar algum lugar, mas eu vou estar reunido com vocês na Semana do Calvário. Pode ser na casa de quem quiser. Na casa de quem estiver disposto a ser parte de uma igreja uns com os outros. Eu quero estar no lar de vocês. Naum, passe por gentileza. Relembrem. Pregar o Evangelho é uma tarefa desafiadora para o cristão. Tem como apagar a luz aqui um pouco? Cada oportunidade deve ser aproveitada para anunciar as boas novas ao mundo, assim como Jesus fazia nos pequenos grupos e junto às multidões. Ele ensinava na sinagoga, mas também no sossego de um lar. A igreja que ele plantou frutificou, e século após século o Evangelho eterno tem sido apresentado a todas as nações. Mas, sem dúvida, novos métodos e novas ideias são necessários para fazer frente ao aumento da população mundial e crescimento das grandes cidades. Em 1970, surgiu uma grande ideia a serviço da Igreja Adventista na América do Sul. Preocupado em salvar mais pessoas, o pastor Daniel Belvedere, ministerial da Associação Buenos Aires, e seus obreiros idealizaram um projeto que reuniu os diferentes departamentos da igreja, utilizando um tema em comum:
Em ocasiões como a Páscoa e Finados, período em que as pessoas estariam mais receptivas à mensagem, fariam pregações em diversos bairros da cidade. Assim, na Páscoa de 1970, aconteceu o primeiro programa de evangelismo de Semana Santa. Foram definidos 147 pontos de pregação, com 262 oradores e 600 irmãos voluntários. De acordo com o pastor Carlos Rando, um dos primeiros a acreditar no projeto, a associação preparou folhetos, sermonários e um manual de instruções detalhadas para os coordenadores. Cerca de 4.300 pessoas não adventistas assistiram às pregações sobre a vida, paixão e morte de Cristo. Na metade do segundo semestre desse mesmo ano, o número de batismos já havia dobrado em relação ao ano anterior. O bem-sucedido método de trabalho ganhou a simpatia de obreiros e membros em outras partes da América do Sul. No Brasil, na década de 70, centenas de igrejas se uniram ao mesmo projeto, criando um movimento que se tornaria parte integrante da cultura da igreja. E o que começou pequeno, cresceu extraordinariamente. Atualmente são mais de 75 mil pontos de pregação na divisão sul-americana, milhares de obreiros voluntários e decisões pelo batismo todos os anos. Em 2015, o evangelismo Semana Santa será ainda mais ousado. Vamos celebrar 45 anos de existência do programa, quase meio século de programações vibrantes, que emocionaram milhões de pessoas de norte a sul do continente. Na semana da Páscoa, as 5 primeiras noites das reuniões acontecerão nos pequenos grupos e nas casas. Nas 3 últimas noites, o programa será realizado nas igrejas, reunindo assim todos os participantes. Toda a igreja vai transmitir em uníssono que a paixão de Cristo é você. Entenderam? Nós vamos estar reunidos durante a semana nos lares, nos pequenos grupos. Nas 3 últimas noites vamos estar reunidos em algum local. Aqui já não podemos usar, mas não importa. Nós vamos achar um local, onde nós vamos convidar os nossos amigos para estar no nosso pequeno grupo em nossa casa. Nós vamos ter convites para cada um de vocês levarem os seus amigos. Nós temos o livro... Cadê o livro, por favor? O livro deste ano, Ricardo me deu aqui, nós compramos o livro... Aqui, esse livro aqui. Ó. Nós temos esse livro para dar nos pequenos grupos para os nossos amigos visitantes. Nós vamos ter um papel que vai chegar amanhã também, aonde nós vamos orar intercedendo por aqueles que nós queremos que Deus salve e alcance o seu lar, a sua casa. Você vai participar do programa de oração intercessora, ok? Sábado que vem nós vamos entregar o material para todos. Vamos começar já no dia 28 de março e vai terminar no dia 5 de abril. Você vai ter no seu pequeno grupo material para as crianças também. Já conversei com a irmã Miriam. As crianças vão estar envolvidas nesse projeto. O que eu preciso é de uma casa que tenha um basement, somente isso. Para que possamos usar em cima os pais e as crianças embaixo. É o que eu preciso. Lares que tenham uma casa com basement. Eu tenho, mas o meu basement não... Vamos lá, mas pode ser. Se tiver um mais confortável, melhor. Ok? O que eu preciso é isso. Onde nós vamos estudar com os nossos filhos a Semana Santa, a Semana da Paixão. Onde nós vamos entregar literatura para os nossos amigos, pessoalmente, onde nós vamos estar orando por eles. Nós vamos ouvi-los ali no pequeno grupo. E depois, nas 3 últimas noites, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar reunidos em algum lugar que nós vamos procurar ainda. Mas nós vamos achar. Nós vamos achar nem que seja uma tenda. Quantos já frequentaram as tendas de evangelismo aí? É gostoso aquela tenda. Agora no inverno deve fazer um frio terrível. Mas onde eu fiz evangelismo também, foi no inverno e fez frio terrível. A gente pode suportar. Posso contar com a igreja? Levante as mãos, quem deseja fazer parte, eu quero ver, eu quero enxergar. Levante as mãos, obrigado por isso, obrigado por isso. Deus seja louvado. Nós temos alguns lares que desejam fazer parte, mas eu preciso, no começo, no início, de lares que tenham um ambiente para as crianças, onde os pais virão e deixarão as crianças com seu material, ok? Eu preciso de lares. Nós podemos formar, o material está vindo
para 12 famílias, 12 lares. Podemos chegar até 12 lugares. Alguns disseram, pastor, se tiver 4, 5, tá bom. Meu Deus. Então vamos avançar, que é hora de eu parar mesmo, já dá 12h23. Segunda-feira vamos ter uma reunião. Quem quiser estar na reunião está convidado. Eu convidei os meus anciãos, mas quem quiser estar na reunião está convidado para nós estarmos planejando a distribuição dos materiais, os locais que vamos estar recebendo e tendo os nossos pequenos grupos. É a partir dos pequenos grupos, irmãos, que nós começamos uma vida de relacionamento dentro de uma igreja. Aqui é o geral. Aqui a gente se esbarra um no outro e às vezes nem nos cumprimentamos. No pequeno grupo nós falamos, nós somos ouvidos, nós interagimos. E nós vamos trazer essa relação do pequeno grupo de comunhão para dentro da igreja. E aí vivermos aqui dentro as celebrações, irmãos, da nossa amizade lá fora, da nossa amizade em pequenos grupos e da nossa amizade aqui dentro dessa igreja. Uma igreja uns com outros, uns aos outros, uns para os outros, tá ok? Por favor, quantos desejam agora, a pergunta é diferente, orar por esse projeto, colocar o joelho no chão. Nós temos aí um mês, hoje é dia 28, vai começar no dia 28, nós temos 30 dias para orar. Quantos querem fazer parte do momento de intercessão por este programa? Levante a sua mão, por favor. Quantos desejam me dar o seu número de telefone, que eu preciso interagir com vocês? Me deem, pastor, eu não vou passar folha, eu não vou... Fale comigo, porque quem quer, procura, quem quer, vai. Quando nós somos convidados para lugares a gente não quer, a gente não vai. Estou convidando quem quer. Me dá o seu número de telefone, eu preciso me relacionar com você por message, por mensagem, de texto, porque nós vamos nos unir em oração para trazer para os nossos lares, os nossos amigos. Eu visitei 26 pessoas, 26 famílias afastadas dessa igreja. 26 famílias afastadas dessa igreja. Eu oro e sonho que eles estejam fazendo parte dos pequenos grupos. Eles não vêm aqui, não querem vir. De 26, irmãos, só 2 apareceram aqui, depois foram embora. Mas se convidarmos para ir para a nossa casa, eu creio que eles vão aceitar. Vocês sabem quem são. São amigos nossos. Estiveram aqui. Vamos buscar estes. Eu vou estar passando em cada pequeno grupo a cada dia. Você vai tomar nota do dia do aniversário dele. Eu vou explicar tudo esse processo lá na reunião de segunda-feira. Mas foque agora para que esses 30 dias sejam 30 dias de oração, de preparo, para realizarmos o grande projeto, irmãos. Eu digo grande porque é de Deus. Não porque números expressam nada, mas porque é de Deus. Grande projeto da Semana Santa em nossos lares e depois em algum lugar no dia da Semana Santa final. Nós vamos ter um outro local, um outro ambiente para celebrarmos juntos a Semana do Calvário, a Semana Santa. Tá ok? Eu vou ler o último texto e nós vamos cantar. Vamos dar a mensagem ao mundo. Tiago capítulo 4, versículo 11. Tiago capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei de Deus e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? Acredita em vocês, irmãos. Um dos maiores motivos que eu ouvi dessas famílias que eu visitei é que, pastor, falaram mal dos meus filhos, falaram mal da minha esposa, falaram mal do meu marido.
a igreja de Deus, irmãos, ela não fala mal uns dos outros. Ela elogia uns aos outros. Ela não fala mal de quem está tocando, não fala mal de quem está administrando a igreja em seus departamentos, não fala mal do pastor. A igreja, uns dos outros, trabalha tanto um com o outro que não tem tempo de falar uns dos outros, não tem tempo. Um dos maiores motivos, irmãos, eu não estou falando porque estou dizendo, eu fui às casas dessas pessoas, eu visitei essas pessoas. 90% delas usaram esse argumento aqui, irmãos. Ah, tem motivo, não tem, não importa, mas foi o que eu ouvi primeiro, irmãos. Eu não vou atrás de problemas do porquê nem para quê. O que tem que acabar, irmãos, é de vivermos separados uns dos outros. Nós temos que aprender a viver unidos uns aos outros. Quem quiser os textos da igreja uns aos outros, eu tenho aqui 36 textos para te apresentar, não dá tempo de ler. Vamos ser uma igreja adventista do sétimo dia, unidos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Tratai os outros cordialmente, tratai-vos cordialmente uns aos outros, e assim por diante. Não vamos falar mal um dos outros. E aí vamos avançar como a igreja unida do Senhor, ok? Cantemos, pois, então, de pé, vamos dar a mensagem ao mundo. Desculpa ter aí mudado o hino de vocês, tá? Me perdoe. Pai querido, torna-nos, Senhor Deus, uma igreja unida a Ti, a Cristo em primeiro lugar, e também, Senhor Deus, unidos uns aos outros, ó Pai. Retira, Senhor Deus, remova de nós as nossas imperfeições, não por méritos humanos, mas porque precisamos, Senhor Deus. Necessitamos, Pai querido, de que o Senhor afaste de nossa vida, do nosso caráter, maus traços que nos impedem a trabalharmos uns com os outros, a sermos unidos uns aos outros, ó Pai. Ajuda-nos a fazermos parte da Tua igreja, uma igreja unida em relacionamento e no compromisso da missão, Pai querido. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas. Traga de volta, Senhor Deus, aqueles que um dia estavam aqui entre nós. Que todos que passarem por essa igreja possam perceber que esta igreja é uma igreja que vive uns pelos outros.
servem uns aos outros, amam uns aos outros, respeitam uns aos outros, saúdam uns aos outros. Que haja, Senhor Deus, a manifestação da Tua graça, do Teu amor aqui nesta casa de oração, ó Pai. Ao voltarmos para casa, Senhor Deus, que o Senhor possa estar ungindo e abençoando o nosso lar. Que lá em nossa casa, aonde será futuramente, Senhor Deus, um ponto de pregação, seja um lar em que a Tua presença habite 24 horas, Senhor Deus. Salve os nossos filhos, salve os nossos jovens, una-nos uns aos outros e em Cristo Jesus. É em nome dele que pedimos. Amém, Senhor Deus.